estudante do quinto ano, tudo bem com você? Bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Luciana e estamos juntos para mais uma aula no De Olho nos Textos. Lembre-se que essas aulas são muito especiais em que nós estamos olhando com mais atenção para os textos. E os materiais, já separou? Então vamos conferir lá? O caderno, lápis, borracha, apontador. Para essas aulas, lembre-se, estou solicitando a régua porque nós usamos para construir o nosso gabarito. E sempre quando aparecer ali, ó, aquela imagem, é que você tem que fazer a anotação. E lembre-se, as anotações dessas aulas são feitas no gabarito, tudo bem? Mas a primeira anotação que vamos fazer no caderno é essa aí, ó. Data, aula e língua portuguesa. Registro feito? Então, o que vamos fazer na aula de hoje? Bem, na aula de hoje nós vamos relembrar um pouquinho dessa nossa logo aqui, ó, que vem nos acompanhando ao longo dessas nossas aulas especiais, né? Nós vimos que a logo, em especial, ela é formada, vejam aí comigo, com a imagem. Nesse caso, nós temos os olhos, uns olhos curiosos, né? Usando a lupa para olhar mais de perto, olhar com mais cuidado. E nós temos também as palavras, né? Em cima eu tenho uma palavra, o de, embaixo eu tenho nos textos, que é a linguagem verbal. Então nós vimos que os textos, eles podem ser compreendidos apenas da linguagem verbal, que são as palavras, né? De nos textos, mas que de nos textos aqui pra gente não disse muita coisa, mas ele também pode ser composto pela linguagem não verbal, que é a imagem, que nós estamos vendo aqui, os olhos, né? Arregalados, curiosos, com a lupa, que sozinhos nos dão também o sentido. E que nós vimos que a junção da linguagem verbal e não verbal, neste caso, nos dá um sentido específico, de olho nos textos, que significa o quê? Eu vou olhar com mais atenção para esses textos. E falando em textos, vamos observar mais alguns textos que fazem parte da nossa vida? Vocês viram que ao longo das aulas nós vimos vários textos, inclusive no primeiro dia nós vimos uma caixa cheia de textos, e que esses textos fazem parte da nossa vida. Olha lá, mais um exemplo de texto que faz parte da nossa vida. Veja com atenção aí, ó. O que nós estamos vendo? Esse primeiro que está rodando é uma propaganda, certo? Então essa propaganda, ela também é um texto, porque os textos, quando eles são produzidos, eles têm uma característica, um objetivo, uma finalidade, certo? Então, se ele foi feito desta forma, foi com esse objetivo. Neste caso, a propaganda que nós acabamos de ver, ele é uma propaganda institucional. Então, por que institucional? Porque ela não está vendendo algo, porque algumas propagandas, elas fazem isso, é comercial, é para vender. Só que nós temos outras propagandas que só nos apresentam uma ideia, né? Essa que nós acabamos de ver aí, com a importância de usar máscara, manter o distanciamento social, né? O distanciamento entre as pessoas. Então vocês vejam que a propaganda, ela não tem só a finalidade de vender algo, ela também tem a finalidade de mostrar uma ideia, de divulgar uma ideia, né? De apresentar uma situação.
certo? Nós temos também, olha aqui, ó, mais um texto que faz parte das nossas vidas, que é, nesse caso, o mapa, né? Esse aí é o Google Maps, né? Eu fiz um recortezinho ali do Google Maps. Então, o mapa, neste caso, ele serve para localização né? Então, nós temos outras formas de apresentar o mapa, né? Então, esse aí é exclusivo para localização, né? Um GPS. E nós temos esse último aqui que nós conhecemos muito bem, que é o dicionário. Inclusive, ele é importantíssimo você deixar sempre pertinho de você em todas as aulas. Então, o dicionário, ele também tem uma característica própria, que é, eu tenho a palavra e tenho o seu significado. Eu tenho sentido ali que vai ser atribuído àquilo que eu estou lendo, aquilo que eu preciso, certo? Então, o dicionário tem essa finalidade. Tem uma palavra e tem as suas definições. Eu vou observar essas definições e vou atribuir aquela palavra ou aquele sentido que eu estou lendo no momento, tá? Então, eu tenho que sempre pensar, o dicionário traz vários, mas naquele momento no texto que eu preciso, um deles, aqueles significados que vai preencher, né, aquela dúvida que eu tenho, certo? Bem, mas agora a gente já viu mais alguns exemplos aí de textos, né, de gêneros textuais que fazem parte da nossa vida, né? Inclusive, eu já falei para vocês que nesse exato momento você sentado aí, você está cercado, né, de textos ao seu redor. Mas agora, para a gente dar continuidade, então, às nossas análises, né, a compreensão e interpretação de textos, olhar com mais tranquilidade, então eu quero que você faça o seguinte, você vai agora pegar as suas plaquinhas, lembram lá? Então eu vou pegar aqui as minhas plaquinhas, olha lá, ó, plaquinha A, estão vendo lá? E a, B, né? E a plaquinha C e D, certo? Então, você vai fazer a mesma coisa aí. Você vai pegar as suas plaquinhas A, B, C e D para nós realizarmos as atividades, tá bom? Tenho certeza que você já deixou dentro do caderno aí separadinho. E, além das plaquinhas, o que nós usamos nessas aulas? Isso mesmo, nós usamos o gabarito. Mas que gabarito? Qual gabarito nós vamos usar na aula de hoje? Vamos ver os modelos? Então, olha lá. Esse aqui são os modelos e gabaritos que nós já vimos. Nós já utilizamos dois. Hoje nós vamos utilizar o primeiro, certo? Então, o que você vai fazer agora? Vai construir esse gabarito no seu caderno, tá? Que é esse de bolinha. Vocês estão vendo aí que ele tem 10 questões. Então, eu vou dar um tempinho, você constrói aí seu gabarito com bastante atenção. Gabarito feito? Muito bem. Então, para nós começarmos, eu vou trazer para vocês esse livro. Esse livro, nós vamos ler um livro hoje? Esse livro que vocês estão vendo aí, ó, Por Enquanto Eu Sou Pequeno, do Pedro Bandeira, da Editora Moderna. Esse livro, eu vou tirar um texto
porque ele faz parte de uma coletânea de vários poemas de Pedro Bandeira, que retoma alguns temas muito significativos para vocês, crianças, como a família, o irmão mais novo, o medo do escuro, entre outras situações. Então, dentro desse livro, eu retirei um texto. Olha aí qual é. O texto que vocês estão vendo aí, que nós vamos trabalhar agora nesse início de aula, se chama O Cachorrinho. Certo? Vamos ler então esse texto, O Cachorrinho? Para ver do que se trata esse texto? Então tá bom. Então olha lá. O Cachorrinho. Pedro Bandeira. Cachorro bonito, de rabo curtinho, de pelo sedoso, de língua molhada, que lambe meu dedo, que corre na rua, que rola na grama, que pula na poça e sai todo sujo. Cachorro bonito, de rabo abanando. Você quer ser meu? Que bonitinho esse texto, né? E esse texto já vai fazer parte da nossa primeira questão, antes mesmo de conversarmos sobre ele. Então, olha aí, nós vamos fazer juntos. Vamos pensar, olhando para esse texto que está aqui do meu lado e aí na tela para você. A qual gênero pertence o texto Cachorrinho? Veja, quando a gente está falando em gênero, ele tem características próprias, características que nós olhamos para aquele texto e identificamos que gênero que ele é. Quando nós olhamos para esse texto, O Cachorrinho, que é tão gracinha, que é tão bonitinho esse texto, né? Mas olhando para ele, o formato, a forma com que ele foi escrito, nós podemos afirmar o quê? Dentre das opções que nós temos aí. Pegue a plaquinha e me responda. Se a letra A é um conto, eu estou olhando para esse texto e ele se assemelha a um conto. Se a letra B é um poema, letra C é uma fábula ou letra D é uma receita? Então, quando eu olho esse texto, ele me diz o quê? Só olhando para ele. Tenho certeza que você pegou a plaquinha letra B. Poema. Então, esse texto que nós temos aí é um poema. E por que é um poema? Porque, neste caso, este poema tem apenas uma estrofe. É curtinho. E nos diz tanta coisa, não é mesmo? Que nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Então, ele é um poema, por quê? Porque ele tem uma estrofe, e uma estrofe é construída por versos. Cada linha desse texto tem um verso, certo? Que ele pode ou não, né, ter as rimas lá, né, no final, certo? Então, cada linha dele é um verso. Então, agora você vai pegar o seu gabarito, olha lá, e vai preencher número 1, que letra mesmo? Letra B, preencha aí. Marcou então a letra B? Então vamos marcar aqui no meu também, né? Então olha lá, vamos pintar toda a bolinha, tá? Lembre-se que é muito importante eu pintar toda a bolinha, certo? Você pintou aí e eu pintei aqui. Tudo bem? Bom, agora então vamos para número 2, para a gente ir conversando mais sobre esse texto. A número 2 você vai fazer sozinho. Então você vai ler novamente o texto, que é o nosso poema que está aqui do lado, e vai responder a questão 2. Olha lá o que diz a questão 2. A finalidade desse gênero é... Lembre-se, lá no início da aula, como em todas as aulas nós estamos falando, cada texto... ele é produzido com uma finalidade, com um objetivo, e ele tem características próprias. Então, você vai reler esse texto com atenção e vai me dizer qual é a finalidade desse texto. E não esqueça, pega a plaquinha a hora que você tiver a resposta certa aí.
nós estamos falando do gênero poema, certo? E quando a gente está falando do gênero poema, todos os poemas, eles têm uma finalidade em comum a todos eles. E qual é? É descrever, neste caso, a vida do cachorrinho. Ele está descrevendo sobre a vida do cachorrinho? Até está. Mas a finalidade do gênero poema é essa? Não é. Ele está contando sobre o dia a dia do cachorrinho? Ele está contando sobre o cachorrinho, mas ele está falando do dia a dia do cachorrinho ou de uma situação específica do cachorrinho? Vamos ler? Cachorro bonito, de rabo curtinho, de pelo sedoso, de língua molhada, que lambe meu dedo, que corre na rua, que rola na grama, que pula na poça e sai todo sujo. Cachorro bonito, de rabo abanando, você quer ser meu? Então, ele está fazendo o quê? Ele está contando sobre o dia a dia do cachorrinho? Não está. Então, ele não pode ser a letra B. Vamos ler a letra C? Divertir o leitor? O objetivo de um poema é divertir o leitor, apesar de ser muito engraçadinho o texto, né? Muito legal, mas ele não tem essa finalidade de divertir. Qual é o gênero que é para divertir o leitor? Pode ser uma tirinha, que nós já vimos, ou pode ser piada, que vocês já conhecem também. Então, o poema em si, a função, a finalidade. Ele foi escrito para emocionar o leitor. Nós ficamos de alguma maneira emocionados com esse texto, não ficamos? Então, agora você vai pegar o seu gabarito e vai marcar lá. Questão 2, letra D. Olha lá, pintou a letra D lá e nós vamos pintar aqui também, ó. Tá? Pintando lá a letra D. Pinte bem bonitinho. Vocês estão vendo que eu tô usando azul? Eu posso usar azul ou posso usar o lápis de escrita. Não tem problema nenhum, tá bom? Bem, então agora nós vamos para a questão 3. E essa questão 3 você também vai responder sozinho. Lembre-se, algumas vamos fazer juntos, vamos refletir juntos e outras você vai fazer primeiro sozinho e depois nós vamos refletir. E não esqueça, pegou a plaquinha para responder a questão aí comigo. Então, questão 3. Segundo o poema, O Cachorrinho. Leia com atenção aí. Leu com atenção de novo o texto, nosso poema sobre o cachorrinho, releu a questão, cada item, né, que fala sobre o texto. Então vamos ver segundo o poema, O Cachorrinho. Então para isso eu tinha que reler o texto e reler cada uma das alternativas. Letra A. Então segundo esse poema que a gente leu, o cachorrinho faz estripulias com o seu dono? Em algum momento aqui ele diz que o cachorrinho tem dono? Não, ele diz que ele faz estripulias. Olha lá, faz estripulias onde? Por onde anda. E o que é fazer estripulias? É fazer bagunça? Você faz muita bagunça aí? Faz muita estripulia? Isso! Então o cachorrinho aqui tá contando que ele faz muitas estripulias. Olha, ele é bonitinho, tem o rabo curtinho, tem uma pele, tem o pelo sedoso, a língua molhada, que lambe meu dedo. Cachorro, quando lambe o dedo, a gente acha que é afetividade, né? Que ele está retribuindo carinho, né?
Aí, olha as estripulias, que corre na rua, que rola na grama, que pula na poça e que sai todo sujo. Então veja as estripulias que ele faz. Ele é super carinhoso, mas ele também faz estripulias. Então aqui a resposta é letra B. Por que a letra C não é? Porque ele não só passeia pela rua, ele faz outras coisas, em especial estripulias, por todo lugar que ele anda. E ele passeia pela grama? Só pela grama? Não, né? A gente acabou de ver aqui. Então, você vai marcar no seu gabarito 3, letra B. Então, vamos marcar aqui também, ó. 3, letra B. Lembre-se da atenção de você marcar esse gabarito, porque se eu errei a marcação no gabarito, o que isso vai me dizer? Que eu vou perder aquela questão. E o que acontece muitas vezes? Se eu errei marcação de uma, provavelmente eu vou marcar errado as outras se eu não tiver atenção, certo? Por isso que a gente tem que ficar atento, de olho nos textos e também no preenchimento desse gabarito, tudo bem? Bom, vamos para a próxima questão? Agora a questão 4, nós vamos responder juntos. O motivo de alguém querer adotar o cachorrinho. Então, alguém quer adotar o cachorrinho, que aconteceu onde? Lá no finalzinho do nosso texto. Olha lá, cachorro bonito, de rabo abanando. Você quer ser meu? Então, qual é o motivo para uma pessoa, que nós não sabemos quem é, ver tudo isso que o cachorro está fazendo e querer adotar ele? É a travessura dele que fez isso? Ou letra B, é a confiança desse cachorrinho? Letra C, a tranquilidade desse cachorrinho? Deu para perceber que ele é tranquilo? Eu acho que é bem o contrário, né? Ele é mais agitadinho ali. Ou é a sujeira do cachorrinho que chamou a atenção da pessoa? Pegou a plaquinha? E qual é a resposta então? Isso, é a travessura. Foi justamente essa travessura que fez com que a pessoa olhasse e falou: nossa, que cachorrinho lindo, eu quero pra mim. Por quê? Porque ele traz o quê? Uma sensação de alegria para essa pessoa. Que é isso que a gente pode imaginar, né? Ela viu tudo isso que ele fez e falou: nossa, ele vai divertir a minha vida também. Vai alegrar a minha vida. Não é mesmo? E é isso que os animais fazem, né? Seja um gato, seja um cachorro. Então eles trazem carinho. Lembram-se que lá no primeiro texto que nós vimos, né, nessa sequência de aulas, os pesquisadores estavam justamente fazendo essa pesquisa, né, os cientistas, que era para ver essa questão das emoções, né, dos cachorros. E eles perceberam que não é só o cachorro que tem afetividade. Tem outros animais também. Por isso que nós não podemos olhar para um cachorro, para um gato, seja um animalzinho doméstico que você quiser ter, como propriedade, e sim com afetividade, com carinho. Então, nós vamos marcar agora questão 4, letra A. Então, vamos lá, vocês marquem aí e eu vou marcar aqui. Então, 4, letra A, ó, pintando a bolinha, pensando aqui, ó, eu não posso passar do círculozinho, tá bom? Ok, vamos para mais uma, então? Então, vamos para a questão 5. Também vamos responder juntos. Pegue a plaquinha, porque essa eu tenho certeza que todo mundo vai acertar também. Esse texto foi escrito para... Para quem foi escrito esse texto? Letra A, para os idosos? Letra B, para as crianças? Letra C, para adultos? Ou letra D, para os adolescentes? Para quem que foi escrito esse texto? Tenho certeza que você pegou a plaquinha. Letra B, para crianças. Esse texto foi escrito para crianças, porque ele está num livro infantil. Mas isso quer dizer que só criança pode ler o texto? É claro que não, que se um poema, principalmente um poema, a função dele, né, o objetivo dele é para emocionar o leitor, então qualquer pessoa pode ler esse texto, certo? Mas neste caso em especial foi feito para crianças, então você vai agora pegar o gabarito e marcar lá. 5, letra B. Então vocês marquem aí e eu vou marcar aqui. Marcadinha aí, pintadinha, pintem, pintem, pintem.
Muito bem. E lembrando que eu não posso sair do círculo, tá? Certo? Bem, mas agora nós vamos continuar falando sobre o tema cachorro. Só que agora nós vamos usar outro texto. Então eu vou dar um tempinho para você. Se você não conseguir ler todas as informações deste texto que eu vou colocar aí, não tem problema, porque o importante é que você olhe para esse texto, igual nós já estamos fazendo, identifique, olha lá, que esse texto é. Então você vai ver esse texto que está aí na sua tela e vai me responder. Podemos afirmar que esse texto é. Então veja o texto, leia as alternativas, que a gente já volta para responder. E aí, olhou com atenção, olhou alguns detalhes. Eu sei que você vai falar, professora, eu não consegui ler todas as informações. Tudo bem, mas só olhando esse texto, esse gênero textual. Qual é ele, né? Que essa que era a pergunta. Podemos afirmar que esse texto é. Então, olha as opções que eu tenho. Um conto, um poema, um infográfico ou uma propaganda? Então, nós podemos afirmar que esse texto é um infográfico. E por que nós podemos afirmar que ele é um infográfico? Lembra das características do infográfico? Eu tenho o quê? Eu tenho a linguagem não verbal, que são as imagens, e tenho a linguagem verbal, que são os textos. E outra característica do infográfico, eu preciso ler na ordem, né? Começando, por exemplo, aqui eu vou ler na ordem porque ele tá logo abaixo do título. Mas aqui, ó, eu preciso começar a ler aqui, 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 aqui. Não, eu posso ler do jeito que eu quiser, da sequência que eu quiser, essas informações que aparecem no infográfico, certo? Então aqui nós temos o título do texto, o poder de cura dos cães, nós temos um texto introdutório, certo? Calma, a gente já vai ver ele em partes aí aumentadinha, tá? E aí nós temos uma imagem relacionando ao texto, nós temos a imagem ampliada aqui, né? Só que o cachorro uma posição diferente, ela também, e informações sobre esse poder da cura dos cães, certo? Por isso que ele é um infográfico. Ele não pode ser um conto, porque um conto é um texto que a gente diz que ele é escrito em prosa, ou seja, ele tem parágrafos, em cada parágrafo tem uma ideia, eu posso ter as falas das personagens. Um poema a gente já sabe que não é, porque a gente acabou de ver a estrutura do poema é diferente, e uma propaganda também não, né? Porque a gente tem tanta propaganda de televisão, que a gente viu agora uma pouco institucional, mas a gente também pode ter propagandas espalhadas por aí, no outdoor, em cartazes e tudo mais. Então, ele é um infográfico. Então, você vai pegar o seu gabarito e vai marcar lá, ó, 6, letra C. Então, vou marcar aqui também. Muito bem, marcaram aí, marquei aqui, tá? Pintou bonitinho? Ok, então agora, pra gente conhecer um pouco mais este nosso infográfico, vamos ampliar cada partezinha dele para você ler com calma, que isso vai ajudar a gente a pensar um pouquinho mais sobre ele durante as questões. Mas veja, nós estamos fazendo um pouquinho mais direto hoje, né? Ler o texto, daí já é direto para as questões.
Lembre-se, sempre quando você vai fazer as atividades, leia o texto. Anote as palavras principais que a gente já viu na outra aula, que nós fomos lendo parágrafo por parágrafo, marcando as informações principais. Você pode ter feito isso com o poema e pode fazer isso também com o nosso infográfico. Só que hoje o estilo da aula está um pouquinho diferente. Vocês estão percebendo que a gente está lendo o texto e indo direto para as questões e refletindo sobre ele. Mas sempre quando você for fazer atividade, leia o texto uma vez. Depois você lê parágrafo por parágrafo, ou estrofe por estrofe, ou cada parte dele, e vai selecionando as informações principais. E aí você vai para as questões, para as atividades com calma, certo? Bem, então, já que nós vamos ver detalhes por detalhes, vamos ver o nosso infográfico. Então, começando lá pela primeira parte do infográfico, o poder de cura dos cães. Vamos ler juntos? Então, acompanhem comigo a leitura aí e eu vou lendo aqui. Pesquisas científicas provam que o que muitas pessoas já sabiam há centenas de anos. É bom ter um cachorro em casa. Cachorros nos fazem companhia, ajudam a nos manter ativos e nos avisam sobre intrusos. Mas você sabia que cachorros podem melhorar a saúde física e mental dos seus donos? Veja bem, isso me fez lembrar de um outro texto que nós já lemos. Eu tenho certeza que você também lembrou, sobre o texto da primeira aula, quando os cientistas estavam fazendo pesquisas para ver as emoções, para ver se era parecida com uma de humanos. E os primeiros resultados da pesquisa era que sim, que eles têm emoções como a dos humanos. Lembram-se? Vamos ver mais uma parte desse infográfico? Olha lá. Então, relacionado à parte superior do nosso corpo. Alerta precoce. Pesquisadores na Universidade da Flórida descobriram que alguns cães podem detectar crises de enxaquecas antes mesmo delas acontecerem, percebendo detalhes como lábios trêmulos. Suporte emocional. O Departamento de Defesa americano utiliza cães treinados como companhia para os soldados quando estes retornam de guerras. Os cachorros foram treinados para acalmar os soldados quando eles sentem sinais de que um ataque de pânico se aproxima. Então, aí tem relação com a saúde mental, né, das pessoas. Uma para prevenir uma doença e outra para prevenir outra doença, né, que no caso é a enxaqueca ou a síndrome do pânico. Olha que interessante, né? Vamos para o próximo? Aumento de imunidade. Pesquisadores da Universidade da Califórnia em São Francisco acreditam que a exposição aos germes que os cachorros carregam funciona como exercícios para o sistema de imunidade da pessoa, podendo ajudar a diminuir o número de resfriados que ela pega. Pode, inclusive, diminuir o risco de uma criança desenvolver asma. Toque de cura. Cuidar de um cão pode liberar ocitocina, serotonina e prolactina no cérebro, melhorando o humor e reduzindo a dor. Também ajuda a diminuir o cortisol, que é considerado o hormônio do estresse. Então, ele está dizendo que ter um cachorrinho em casa é benéfico para isso também, né? Porque faz o sentir prazer, faz a gente sentir bem, né? A presença desse cachorrinho. E outra, quando ele falou ali sobre a imunidade, eu não vou ficar ali, né, o tempo inteiro. Eu tenho que tomar meus cuidados, eu tenho que lavar a mão depois de pegar no cachorro, né? Então eu posso brincar com ele. Ele está dizendo o contato com esse cachorro, mas tem que tomar sempre cuidado para o cachorro não lamber o seu rosto, né? Não ficar lambendo você, certo? Ele está dizendo que você pode brincar muito com esse cachorro, que é muito saudável, que ele ajuda, tá? Mas tem que tomar certos cuidados também, né? Lavar a mão sempre depois de brincar com o animalzinho. Porque, veja, o cachorro, assim como outros animais, eles ficam no ambiente, certo? Assim como nós não precisamos, né, nos higienizar todos os dias. O cachorro também precisa, não exatamente todos os dias, mas a gente precisa ter esse contato e nos higienizar depois, certo? Olha lá agora a última parte.
Tratamento de toque. Um cão treinado pode perceber quando seus companheiros começam a ter comportamentos repetitivos associados com transtorno obsessivo-compulsivo, o toque, como lavar as mãos repetidamente. O cachorro vai então interromper o comportamento cutucando ou chamando a atenção do dono de alguma forma. Motivação e movimento. Em 1996, um estudo mostrou que os cães têm um efeito positivo no estado psicológico de pessoas com algum tipo de deficiência motora. Depois de um ano vivendo com o cão treinado, grande parte dos participantes tiveram uma melhora na vida social. Então, ele ajuda nessa sociabilidade, certo? E no tratamento do toque. Toque é quando a pessoa quer tudo muito organizadinho, tudo muito limpo, tá? Então ele ajuda nisso. Então ele ajuda com que a pessoa não seja, né, tão direcionada ao olhar dela para essas questões, certo? Bem, então agora a gente já viu o infográfico em partes, falamos um pouquinho sobre eles. Vocês viram que esse infográfico faz relação com o que a gente já tinha lido na primeira aula, faz relação com o poema, faz relação com tudo que nós estamos falando sobre os cachorrinhos, certo? Então, vamos para a questão 7. Essa questão 7 nós vamos responder juntos, né? Então, ó, com base na leitura desse infográfico, pode-se afirmar que os cães são, no infográfico, não estou falando do poema, eu estou falando do infográfico. A gente pode afirmar que, lendo esse infográfico, os cães são companheiros, os cães são bagunceiros, os cães são brincalhões ou os cães são preguiçosos? O que a gente acabou de falar? Pegou a plaquinha? E eu tenho certeza que você pegou a plaquinha de letra A, que os cães são companheiros. Que é isso que esse do infográfico está nos dizendo. E você viu que o mais importante de tudo, que todas as informações que estão ali são por meio de estudos, de pesquisas realizadas. Então isso é importante, a gente sempre ter informações de fontes confiáveis. E falando em fonte confiável, então vamos agora preencher o nosso gabarito. Então pega o seu gabarito aí e marque 7, letra A, que eu vou marcar aqui também. Muito bem. Marcado aí, marcado aqui. Agora a próxima questão você vai fazer sozinho, certo? Então a questão 8 é com você. O assunto principal do infográfico é principal. Ele falou sobre várias situações. Qual é o principal? Lê as alternativas, pega a plaquinha, porque eu tenho certeza que você prestou atenção na leitura, então você vai acertar. Então, o assunto principal do infográfico é, vamos analisar as questões? Letra A, os cães ajudam a proteger seus donos? É isso que ele está falando lá? Será que é só proteção? Não, né? Ele não está falando, o estudo não foi feito sobre a proteção. Letra B, os cães melhoram a saúde de seus donos? Isso estava escrito lá em cima e ele mostrou várias situações, tanto a saúde física quanto a saúde mental. Letra C, os cães são curados pelos seus donos? É isso que ele está dizendo? Que os cães são curados? Não, né? Não está falando nada disso. E letra D, os donos melhoram a saúde dos cães?
Também não. Então vamos para vamos marcar o gabarito antes para a próxima questão. Então eu vou marcar lá, ó, 8, letra B. Então vamos lá. Vamos fazer agora a questão 9. Agora, vamos fazer juntos a 9 e a 10 para a gente encerrar a aula de hoje, certo? Então, a questão 9 e a questão 10, a gente vai ter que comparar os dois textos, o cachorrinho e o poder de cura dos cães que a gente acabou de ver, certo? Então, olha lá a questão 9. Pega a plaquinha aí que você acha que é a correta. Então, a questão 9 diz assim: os dois textos, os dois, retratam, letra A, as estripulias do cão, do cão. Letra B, a importância em ter um cão em casa. Letra C, como devemos cuidar de um cão? Ou letra D, o carinho pelos cães. Qual é a resposta? Ah, essa estava fácil, né? Eu tenho certeza que a hora que eu estava lendo você já estava pensando aí, que é a letra D, o carinho pelos cães. Tanto o texto do cachorrinho quanto o poder da cura dos cães, né? Os dois estavam falando do carinho pelos cães, que nós, seres humanos, temos o carinho por eles e eles nos retribuem. Então, pegando o gabarito 9, letra D. Então, vamos marcar aqui. Muito bem. Marcou? Agora vamos para a última questão da aula de hoje. Então, a última questão, questão 10, também é sobre os dois textos. Eles falam sobre o cachorro, isso a gente sabe. Mas apenas o segundo, que é esse que está aqui, ó, tá? Letra A, narra sobre o dia a dia do cachorro? Ele está narrando sobre o dia a dia do cachorro? Não, né? Letra B, mostra como é bom ter um cachorro em casa? Letra C, descreve as brincadeiras do cachorro? Ou letra D, fala sobre a adoção do cachorro? Então, pessoal, qual é a resposta certa? Olha lá, o primeiro é narra, o segundo mostra, depois descreve e fala. A resposta apareceu ali e eu tenho certeza que você também marcou, né? Então, ele não está narrando sobre o dia a dia do cachorro. Ele mostra como é bom ter um cachorro em casa, como é bom esse cachorro conviver com os seres humanos. Ele não descreve as brincadeiras do cachorro, ele não fala que brincadeiras o cachorro gosta ou faz no dia a dia, e ele também não fala sobre adoção, certo? O texto anterior falou, né, sobre adoção, mas ele falou se ele queria ser dele, perguntou pro cachorrinho se queria ser dele. Então daí o texto anterior, mas nesse aqui não. Então esse aqui ele mostra como é bom ter um cachorro em casa. Então eu vou marcar lá no meu gabarito letra B. Então marca aí que eu marco aqui. 10B. Marco. Muito bem, então antes de nós encerrarmos nossa aula, eu vou dar um tempinho bem rapidinho para você fazer a conferência do seu gabarito. Gabarito conferido? Então, muito bem. Chegamos ao final da nossa aula de olho nos textos. Mas lembre-se, hein? Você tem que ficar atento a todos os textos que estão à sua volta. Então, tudo de melhor e mantenha a distância e a gente se vê a qualquer momento por aí. Um abraço!